12 dias para arrumar a casa. E a gente vai fazer uma análise aqui. O que o Vasco precisa para ter voos maiores no Brasileirão e voltar a somar pontos. E também falar sobre os bastidores que estão pegando fogo. Venda da SAF, jornalistas e páginas do Vasco sendo bloqueados pelo presidente. Enfim, isso e muito mais vai ser assunto na nossa resenha de domingo, a resenha vascaína com vocês. Depois dela, da vinheta, a gente vai trazer essas informações. E eu quero a sua participação aqui nos comentários, hein? Então você já sabe. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Já mando um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve, dá uma moral, porque aqui você tem análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Já te convido a fazer parte da nossa família Comentaléu Vascaíno. Estamos chegando a 14 mil inscritos, né? Tivemos uma boa live neste sábado após o jogo. Um jogo que mostrou muitas coisas, que ficou mascarado pela boa atuação que o Vasco vinha tendo. Mas agora serão 12 dias para arrumar a casa. Primeira coisa, a gente já sabe que podemos mirar um G7, que é, após a vitória aí do rival sobre o Atlético Mineiro, o limite para chegar numa Libertadores, pelo menos numa fase de pré-Libertadores. Se o Cruzeiro ganhar, pode ter G8. Mas aí eu sempre lembro, os times que ganham vaga em outra competição tem que continuar ali no G6 para que minimamente possa ter G7, G8, G9. E agora já não vai ter mais condições de acontecer só se o Botafogo for campeão da Libertadores e aí a gente tiver um Cruzeiro campeão, aí a gente consegue um G9. Mas enfim, serão 12 dias para o Vasco, primeiro, melhorar suas atuações. Atuações muito ruins. E aí, eu vou tirar até o peso da janela, que a gente vai falar depois, da janela de transferências, mas é inadmissível um time como o Vasco não competir. Foi nos prometido por Pedrinho, por Verrete, por Maicon, pelo técnico Rafael Paiva, que o Vasco ia competir, que eram finais. E o Vasco jogou contra Botafogo e Fortaleza, não jogou como final. O Vasco foi dominado pelas duas equipes. Ligou o alerta. E aí fica. Qual o objetivo do Vasco? Se o Vasco quer algo a mais, as atuações têm que ser melhores. Eu entendo que o elenco não é bom, eu entendo que faltam peças, eu entendo que falta variação tática do Rafael Paiva, mas também falta dentro de campo, tá ligado? O que a gente assistiu nos últimos 2 jogos do Vasco, e no finalzinho do jogo contra o Bahia, é preocupante. Se a gente não tivesse com 43 pontos, a gente estava se preocupando com descenso. Tem que melhorar o nível de atuação. E muito. O técnico Rafael Paiva vai ter 12 dias para arrumar a casa. E eu espero que consiga minimamente ter um time competitivo dentro de campo contra o Inter, que não é um time bobo. E aí, a gente fala, já olhando para 2025, o Vasco precisa, e aí é algo que eu já estou falando há muito tempo, desde a época da 77. Se for para contratar jogador do mesmo nível do que a gente já tem, for trocar jogador ruim por jogador ruim, jogador que não vai agregar, não vou nem falar jogador ruim, jogador que não vai agregar, é melhor continuar com o que está. O nível de contratação do Vasco para 2025 tem que ser diferente. Jogadores que mudem e que estejam acostumados a vencer. Se não estiver acostumados a vencer, que com vontade de vencer. O Vasco precisa ter um elenco grande, mas qualificado. Não adianta você empilhar 6, 7 jogadores que não vão agregar. Tem que trazer jogador para ser titular. E aí tem aquela conversa. Ah, fulano é caro. Jogador caro é jogador que não dá resultado. Corinthians procurou
O Memphis Depay tá dando resultado. O querido time do Palmeiras tem o Rafael Veiga, que muda, que dá resultado. O Flamengo tem o Arrascaeta, que dá resultado. Então não é jogador caro. Jogador caro é aquele jogador que não vai te dar resultado. É você pagar 600 mil em jogador que não entra, que não quer entrar em jogo. 700 mil em jogador que entrega jogo. Isso aí que é caro. Então o Vasco precisa olhar para 2025 e falar: eu preciso ter um elenco forte. Se eu quero ganhar uma coisa, eu tenho que trazer jogadores para serem titulares. Não pode usar a janela de transferências como foi feita agora, ela não pode ser seguida. E aí vai uma questão ao Pedrinho. Total respeito ao Pedrinho. Mas a partir do momento que você assume um cargo como presidente do Vasco, você não pode agir da maneira que está agindo. Me perdoe o Pedrinho. Para mim, o Pedrinho é uma referência, principalmente quando eu comecei aqui a fazer comentários. É uma referência para mim na questão dos comentários, mas me decepcionou. As críticas vão existir. Eu, Léo, que não tenho nenhum cargo no Vasco, tenho que escutar. Eu vou sair bloqueando todo mundo porque falou que o Vasco precisa de uma coisa, porque o Vasco precisa de outra. Não é assim, cara. Esse é o momento que o vascaíno precisa se unir. Os melhores momentos do Vasco é quando torcida, diretoria, mídia vascaína estavam juntos. Time dentro de campo. Esse não é o momento de arrumar uma briga sem necessidade. Então, eu sei que eu vi que desbloqueou a galera aí, mas não é uma postura correta. A postura correta hoje é: preciso da torcida para fazer um 2025 melhor? Comunica. Preciso vender? Comunica. O que o torcedor não quer é viver 2025 aquele pesadelo que a gente viveu ano passado. Então isso precisa mudar. Então esse é o meu apelo ao Pedrinho, aos jogadores que joguem mais, ao Rafael Paiva que tente variar um pouquinho mais esse jogo, que a gente precisa ter mais. Essa torcida apaixonada, eu estou aqui todos os dias com vocês, sou vascaíno também, sei o quanto a gente anseia por momentos bons, principalmente quando os nossos rivais ganham alguma coisa. E sempre vem aquela: quando é que a gente vai chegar? Quando é que vai chegar o nosso momento? Então esse é um pedido que fica aos jogadores que honrem nesses últimos jogos que vão ter aí da temporada. Ao Pedrinho, que tenha discernimento para fazer uma boa janela de transferências. Eu tenho certeza que o que você precisar, Pedrinho, a torcida do Vasco vai abraçar. Mas tem que comunicar. Bloqueando as pessoas é que não vai dar certo. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu.